Bom dia, pessoal. Bom, sejam bem-vindos aí ao For All Testes. Espero que vocês aproveitem bastante o evento. Hoje aqui a gente está na sala 1, a sala 2, para quem não viu, fazendo o L aqui na sala ali logo da frente. E lá embaixo tem a arena, que vai rolar algumas dinâmicas e tudo mais. Então, fiquem à vontade para escolher o seu cronograma e a atividade que você queira fazer. Primeiramente, eu sou o Lucas, estou aqui como co-host. Sou QA aí há uns 10 anos. Quem não me conhece, eu mais um outro amigo, a gente fundou há muitos anos atrás. Eu sou um pouco velho também, não estou no seu nível, não estou no seu nível ainda, porque você já é um cara fundador da área. Mas a gente lá no 2017 a gente criou um podcast, Testcast. Não sei se alguém que já chegou a conhecer. A gente parou de lançar, já tem muito tempo que não lança, mas está lá funcionando ainda. Então, mas a gente parou porque o João saiu da área de QA, ficou só eu, aí sozinho é meio chato de fazer, então acabou que não lançamos mais. Mas vou deixar vocês aqui com a palavra com o mestre José Corrêa, que vai ser o cara que vai abrir aqui as palestras para a gente. Muito obrigado, Lucas. Pessoal, vocês estão aqui, também dá um bom dia ao pessoal que está em casa aí, né, que a gente está fazendo essa sala, a transmissão dela para o YouTube, né, pessoal que pegou tanto a trilha gratuita, né, que vai poder acompanhar a gente o dia inteiro, que vai passar nessa sala, tanto quanto quem pegou o Online Plus, né, que vai poder assistir essa hoje ao vivo, mas vai ter acesso às gravações das 3 salas, né. Eu acho que o segredo aí para quem vai acompanhar a programação, para quem tem essa possibilidade de mudar de sala, que vai estar aqui no presencial, é olhar direitinho a grade, né? Está publicada lá no foralltestes, né? .com.br, tem a grade, aí vocês podem escolher quais palestras, quais atividades são mais interessantes. E depois, ao longo da próxima semana, é muito interessante que quem está no Online Plus e quem está no presencial, separa um tempinho para assistir também, né, as gravações das outras salas, né? A gente às vezes se surpreende, né? A gente escolheu, assistiu uma, mas tem outra muito legal que você acabou não vendo, né? Então hoje a tecnologia permite a gente estar onipresente. Então você tem ali as gravações, você pode assistir à vontade, tá? Então sejam muito bem-vindos ao evento, né? O For All Testes Referência 2024. Hoje vai ser um dia muito produtivo, vamos tentar aproveitar ao máximo, né? Vocês viram que é um local muito bacana, teve o café agora às 9, vai ter de novo às 16, vai ter uma pausa para o almoço, se não me engano é 1 hora e meia de intervalo. Aqui no próprio prédio, quem não quiser circular muito aqui pela região, tem uma praça de alimentação, então procurem a praça, né? Tem várias opções, é interessante também, tá? Então, feito esses avisos, né? Vamos. Tem mais um para não esquecer. O pessoal está fazendo um evento também solidário, né? Essa semana, que é acho que é a Solidário Rio Grande do Sul, né? E então é bem interessante. Você pode contribuir a partir de R$10. Procura na internet que você vai achar nas redes sociais. O pessoal está colocando bastante material sobre isso, né? Que é a Solidário RS. Você contribui com R$10 direto para a entidade, que é a Ubra, né? Que está abrigando lá, acho que 7.000 pessoas, né? O negócio lá está muito, muito complicado no Rio Grande do Sul. E vai ter uma série de sorteios e ações durante essas 5 noites. Então, vai ter evento de segunda a sexta, né? Todas essas noites. E você manda o comprovante que você fez uma doação de pelo menos R$10, e aí você tem o link para participar. E vai ter sorteios de cursos de vários lugares, né? A gente vai sortear, eu vou fazer na sexta-feira o encerramento, né? E a gente vai sortear, inclusive, formação em teste de software, que é aquele nosso curso, né, mais caro, mais completo, que dá acesso a tudo, né? Então, vale a pena contribuir, né? Melhor do que jogar na Mega Sena, né? Porque você sabe, né? Beleza, então, dito tudo isso, vamos começar. Esse tema que a gente vai mostrar aqui para vocês é um tema que é muito tranquilo apresentar para vocês. Por que é muito tranquilo? Porque a gente pode cortar toda aquela parte de explicar qual é a importância de ter uma carreira, de buscar trabalhar uma carreira, porque vocês estão aqui presentes ou assistindo ao vivo, ou de repente você está assistindo depois, mas você é alguém que se interessou pelo assunto, então você já sabe. Ninguém está aqui sábado de manhã, né? O pessoal podia estar dormindo um pouquinho até mais tarde, fazendo alguma atividade de lazer, enfim. Então, não preciso convencer vocês que carreira é uma coisa importante, senão vocês não estariam também aqui na palestra. Então, a gente já ganha um tempo com isso. Deixa eu ver aqui o... Opa, peraí. Eu acho que ele entra em modo stand-by, deixa eu ver. Eu acho que podemos ter esse risco do passador ter... Não testaram, manja?
A gente testou, pior que a gente testou, né? Que a gente não testou, não. Que estranho, né? Ó, deu de novo. Espera aí. Vamos lá. A gente já trocou a pilha, a gente achou que era pilha, deve ser outra coisa. Vamos no dedão? Então a gente vai usar um sistema super sofisticado de inteligência natural. Ó. E olha só, é coisa de Minority Report. O filme já é velho, para você ter uma ideia, né? Então, olha só, ó lá, tá vendo? Ó, atenção aí a técnica. Olha lá, tá vendo? Né? Aí o negócio vai para o próximo slide, né? Ó, aí você faz para o outro lado, ele vai voltar um, ó. Né? Opa, pera, clique, volta um. Opa, estamos sincronizando aqui, tá? Tem a banda. Está sincronizando. Não, nem tem problema, deixa eu aproveitar, vamos daqui mesmo. Então, alguém aqui não me conhece, deixa eu ver, nunca assistiu nada, ó, ele não conhece, ó, 3, 4, 5, legal, muito bom. Eu sempre gosto de conhecer pessoas novas, eu acho que é legal, a gente não teve ainda a oportunidade de se conhecer. Os outros me conhecem, ou todo mundo conhece, ou teve aquela, é sábado de manhã, não vou levantar a mão. Isso também pode, né? Alguém já fez curso comigo? Opa, bastante gente já fez, né? Legal, agradeço aí por fazer parte um pouco da história de vocês. De algum momento vocês escolheram fazer treinamento com a gente lá na Interacis. Meu nome é José Correia, para quem está vindo aqui pela primeira vez, né? Porque a gente tem nesse primeiro contato. Eu trabalho na área de tecnologia há 29 anos. Na minha época, a gente podia mudar de função com mais facilidade que é hoje. Então, fui programador, analista de sistemas, líder de projeto, fui arquiteto de software. Fiz um monte de coisas, cheguei a gente de área. E, num certo momento, eu descobri a área de teste. Né? Eu via muitos problemas lá na empresa, né? E achava que é problema de gestão de projeto. Manja. Poxa, deve ter alguma coisa errada como a gente conduz o projeto. Aí eu descobri que não era exatamente isso. Tinha uma disciplina a mais, que era a qualidade. Né? E aí comecei a me interessar por isso e tive a sorte de estar numa empresa que estava atenta para isso, então ela queria implantar uma área. Na época tinha um negócio chamado CMMI, então a empresa queria se certificar e a gente acabou sendo envolvido e ajudando em todo esse processo. Então, depois de 2 anos de experiência com isso, eu falei assim, caramba, eu vou sair da empresa e começar a prestar serviço, com consultoria, com treinamento. Hoje parece uma ótima ideia, tá? Mas na época não era uma ótima ideia, porque em 2006, quando eu fundei a Interacis, só tinha 68 vagas que foram publicadas no ano inteiro para trabalhar com teste. Então hoje, né, toda hora alguém lança um curso novo, aparece uma nova empresa, mas na época era um negócio assim. O pessoal fala do mato, acho que era areia, não era o mato ainda ia nascer. Então, era complicado, né? E, então, fiz essa trajetória, né? Primeiro em desenvolvimento, depois em teste, e fundei a empresa. Nossa escola já atendeu mais de 400 empresas diferentes, são mais de 43 mil alunos, né? Treinados, então é bastante gente, bastante tempo. E, basicamente, os cursos têm 3 linhas, né? O formação, que eu até falei que a gente vai sortear lá no evento do Rio Grande do Sul na sexta, né, formação. E a gente tem também cursos de automação de teste, que hoje é uma das habilidades que são necessárias. Tem muita gente que não curte, mas não tem jeito, tá? Sabe, a mãe fala, toma uma colher de remédio né, e toma um chocolatinho, né? Então, vai lá, faz uma aula de automação e come um quadrado de chocolate, tá? Pode ser uma ideia, tá? E certificações, que muita gente conhece a gente por causa da CTFL e outras certificações também. Beleza? Podemos para o próximo? Ó, fantástico, hein? Muito bom. E a gente vai contar para vocês, né? Acho que pulou um, hein? Não pulou um? Espera aí, volta. Vamos lá. Isso. Ó, muitos são chamados, mas poucos são os eleitos. Eu sei que é uma frase religiosa, tem pessoas que às vezes não vão gostar por ter um cunho religioso, né? Mas eu quero que você tire desse tema, né? A questão não é que é religioso ou não, a questão é que a frase é boa, né? A frase é boa. Muitos são chamados, mas poucos são os eleitos. Vamos lá, para o próximo. Por que eu falei desse gancho? Porque dezenas de milhares souberam desse evento, do Fórum Testes Referência. Alguns milhares se interessaram, olhou, deixa eu ver que dia que é, quanto vai ser. Centenas estão participando, entre presencial e online, aqui nas várias salas, na arena. E
cabe a nós essa preocupação, poucos vão aplicar. Então, você vai assistir um monte de palestra, você vai poder acessar as gravações, mas sai desse mundo Netflix, sabe, de assiste como entretenimento, como o conteúdo é legal, e tenta trazer para o teu dia a dia, porque aí aquilo começa a fazer diferença para a tua carreira. Então, esse é o primeiro insight que a gente tem que ter. Tá? Não adianta ficar estudando, lendo. Tem que estuda, aplica. Aí as coisas começam a funcionar melhor. Tá bom? Mais um. Opa, foi? Opa, acho que voltou aqui a inteligência artificial. O Fábio só queria aparecer. Então vem aqui, né, dá um oi pro pessoal. Né? Beleza. Então, isso que eu falei das pessoas não aplicarem, né, ou das pessoas se interessarem, mas não o suficiente para conhecer mais a fundo, não o suficiente para gastar um pouco de suor, isso se repete todos os dias, nas empresas que nós trabalhamos, nas escolas, em tudo na vida. A gente tende, de uma certa forma, a querer os benefícios. Todo mundo quer trabalhar naquela empresa que paga super bem, ter aquele status, ter aquela condição, mas o que a gente muitas vezes não está disposto é ao esforço. Tudo bem? Muitos querem o emprego, mas poucos querem o trabalho. Tá? E você, de repente, deve conhecer pessoas até que trabalham mal-humoradas, trabalham ali com uma carga pesada, e isso é uma maneira muito, muito eficiente de travar o seu sucesso. Tá? Cara feia, cara amarrada no trabalho, é uma maneira... Ninguém vai promover alguém assim. Você tem que ser... Só se você for um gênio técnico, né? E, de repente, alguém colocar você numa salinha fechada para você resolver algum problema, mas a gente tem que saber conviver em equipe, conviver com pessoas. E quando eu falo conviver com pessoas, não é só dar bom dia para o dono da empresa, para o teu colega, é dar bom dia para todo mundo. Você sabe do que eu estou falando, né? Tem gente que... Né, só olha na hierarquia se dá bom dia ou não, né? Isso não é muito bom, nem como ser humano, nem profissionalmente. Acho que só funciona com o Fábio. Eu acho que só funciona... alguma coisa acontece. Será que eu estou com algum problema de eletromagnetismo? Alguma coisa acontece aqui. Vamos lá, a gente tenta de novo. Vamos voltar à inteligência natural. Tá vendo, gente? Você que está preocupado com a IA, né? Ela não é assim tão definidora, tá? Isso aqui. Não, a gente está dando uma impressionada, né? É antes da IA, né? É um problema eletromagnético, né? Tem muito equipamento, tem muita coisa aqui, pode estar interferindo. E a gente conclui essa abertura dizendo que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, que é uma frase do Thomas Jefferson, né? Eu acho que a frase é muito boa também, né? Porque quando você tiver sucesso na sua carreira, as pessoas vão dizer que você teve sorte. Ninguém vai lembrar que você veio no sábado estudar, que você conectou outro dia para estudar, que você trabalhou, que você treinou, montou um laboratório, que você insistiu, que você fez hora extra. Ninguém vai lembrar disso. Vão lembrar que, né, você, poxa, o cara está bem, a moça está bem, né? Então é complicado. Vamos lá para o room. Parabéns por ter vindo, então. Parabéns por estar assistindo, porque você já é o fundo daquele funil. Muita gente podia estar aqui, muita gente podia estar assistindo, e você escolheu deliberadamente vir. E eu estou falando isso não para puxar o saco de ninguém. Estou falando isso porque a carreira também é uma decisão. Porque nem todo mundo está disposto a fazer os esforços para ter uma carreira de sucesso. A melhor estratégia que você tem é escolher onde você quer chegar, entender quais são os preços que você vai pagar, ou seja, o quanto você vai ter que se esforçar, o quanto você vai ter que abrir mão de alguma coisa para ter outra. Né? Não existe na vida realmente equilíbrio de verdade, sabe? A gente desequilibra para um lado, desequilibra para o outro. Uma hora você está mais com a família, outra hora você está mais estudando, outra hora você está mais trabalhando. É como se fosse andar de bicicleta. Você cai para a direita, cai para a esquerda, mas tenta manter o equilíbrio, voltar. Não pode ficar só numa coisa. Não pode ficar só trabalhando, não pode ficar só estudando, não pode ficar só com a família, porque você vai acabar prejudicando o conjunto. Tudo bem? Sua família também precisa de dinheiro, né? Então não dá para só ficar com a família, tá? Vamos lá? E os resultados, como a gente já falou, depende de você colocar tudo em prática, o que a gente falou. Podemos passar para o próximo, né? Então, coloque em prática. Ok. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como a carreira mudou ao longo do tempo, né? Então, os seus avós, provavelmente, eles trabalharam em alguma coisa ou para alguém a vida toda.
Sabe, ele era adolescente, numa fazenda, num sítio, trabalhava numa fábrica, trabalhava numa casa de família, mas começou ali e passou a vida inteira. É até estranho para um avô, para uma avó, quando você fala que vai mudar de empresa. Ela acha estranho pra caramba, porque como assim eles te deram uma oportunidade, né? Eles, né, chamaram você para trabalhar lá, eles acham estranho quando você muda, né? Mas era porque era a época deles, funcionava assim. Os seus pais provavelmente aprenderam uma profissão e já mudaram de empresa algumas vezes. Trabalhou para uma indústria, trabalhou para um escritório, foi para outro escritório, trabalhou numa casa, foi para outra casa e assim por diante. Agora, justo na tua vez, a gente às vezes está tendo que desenvolver várias profissões, várias carreiras. Isso é o que está acontecendo com a gente agora, tá? Então, às vezes, quando uma pessoa perde o emprego, eu sei que deve ter gente aqui, gente online, que está falando assim, poxa, eu estou procurando, estou querendo me recolocar, estou procurando uma oportunidade. Às vezes, a reinvenção é achar uma nova carreira. Às vezes, uma nova carreira dentro de teste QA, né, que é uma pessoa que fazia teste manual, que tem que aprender automação para voltar. Às vezes é realmente olhar para características que você gosta, né? Tem gente que descobre que tem um lado mais product owner, mais de negócio, e muda de teste para negócio. Tem gente que gostou tanto da parte de automação que muda para ser desenvolvedor. E não tem nada errado com isso. Tem gente que vai para uma função de liderança, tem gente que descobre o empreendedorismo. Você tem que ficar atento o que é melhor para você. E essa decisão de seguir a carreira dentro de teste QA ou olhar para os lados é muito pessoal. Eu conheço pessoas que escolheram as duas coisas e se deram muito bem e pessoas que se deram mal. Então você tem que refletir. Eu não tenho como dizer para você qual a melhor escolha, você que está procurando recolocação agora, se é insistir ou, né, olhar para o lado e abrir um pouquinho o leque para outras opções. Então, a gente tem que fazer essa escolha. Às vezes, a gente faz as duas, né? Dependendo da quantidade de boletos, né? Porque o problema de ficar desempregado são os boletos, né? Então, conforme a quantidade de boletos, você vai acabar ficando um pouco mais flexível, tudo bem? Então, você tem que estar aberto para aprender coisas novas. E tem muita coisa que é difícil, que é complexa. Então, é melhor você estudar um pouquinho todo dia, alguns dias por semana, meia horinha, sabe? Meia horinha, 3 vezes por semana, sabe? Tipo ir na academia, né? Que todo mundo devia ir, ou fazer uma caminhada, porque faz bem, né? Enfim. Então, coloca também, eu vou fazer alguma atividade de estudo, alguma coisa que é interessante. Isso muda a carreira, tá? Muda a carreira. Porque aquela pessoa, quando vai na reunião, ela já sabe alguma coisa que os outros não sabem, ela tem alguma coisa a mais. Isso é muito importante, tá? Mais um. E falando de grau de dificuldade da profissão, né? Que isso é um ponto também importante. Eu vou até voltar uma bolinha antes, tá? Vou deixar ali, vamos imaginar que não tem aqui, tá? Mas vamos imaginar que tinha lá 2009, tá? 2009 era muito, muito mais fácil ingressar na área e trabalhar em teste QA do que é hoje. Mas muito mais fácil. Eu até conto uma história, né? Os alunos meus conhecem, de um rapaz que fez um curso preparatório para a CBTS. CBTS é uma certificação que nem existe mais, né? Você fez? Certificação Brasileira em Teste de Software. E ela surgiu uns 6 meses, 1 ano antes da CTFL, tem toda uma história interessante aí. Mas, enfim, esse rapaz vinha no sábado, que nem vocês estão aqui hoje, né? Ele vinha estudar, fazer lá o curso, só que era um curso presencial o dia todo, ele vinha virado. Sabe? Eu não sei se ele trabalhava à noite, de madrugada, eu não sei se ele ia para a balada, eu sei que ele chegava assim, o pó, sabe? O pó. Ele tirava o sapato, ficava de meia, né? E eu sou uma pessoa que tem um pouco de toque, então eu ficar vendo uma pessoa de meia, sabe? eu levo para o outro lado, então, senão eu não consigo, né, fazer a história. Mas, enfim, esse camarada ele dormiu 4 sábados na sala de aula, no final ele veio conversar comigo, pediu desculpas, não consegui assistir, mas estou com material, vou estudar. Eu até falei, se você quiser depois, vem assistir outra turma, quando você vê que você consegue chegar bem na aula, né? Enfim. E não o vi mais por 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Aí cheguei num evento de teste que uma empresa estava organizando, né? E quando eu cheguei lá, ele todo bonitão de terno e gravata, ele era o coordenador da área.
E a história é o seguinte, o chefe dele foi embora e o dono da empresa, né, resolveu promover alguém da equipe, em vez de contratar alguém externo, ou promover alguém. Eles tinham todos mais ou menos a mesma idade, eles tinham todos estudado mais ou menos no mesmo lugar, tinham todos mais ou menos a mesma experiência, só que ele tinha um curso preparatório para a CBTS de 32 horas que os outros não tinham. Que ele dormia o tempo todo. Ele tinha um papel, né, que dizia que ele se matriculou. Eu não estou falando isso com orgulho. Tá? Não estou falando isso com orgulho. Né? Mas você entendeu o que eu estou falando fácil, que era muito fácil? Era só você esbarrar numa pedra, entrou. Ops, o que é isso aqui? Teste! Ah, estou aqui. Entendeu? A pessoa, se ela tinha uma boa comunicação, esse era um caso fora da curva, mas assim, uma pessoa com boa comunicação que dedicasse ali um mês e meio estudando, ela adquiria conhecimento suficiente. Aquilo que você hoje estuda para tirar uma CTFL, que é umas 50 horas de estudo, você estudava isso, ia para uma entrevista, você ia bem, escrevia bem, falava bem, tinha um conhecimento, caixa preta, caixa branca, né? Modelo V, está contratado. Né? Então, só para você ter uma ideia de quanto era fácil, muito, muito fácil. Né? Em 2014, você já tinha que saber um pouquinho de ferramentas. Em 2009, nem ferramentas precisava saber. Em 2014, era muito fácil ainda. Sabia usar um teste link, um Mantis, alguma ferramenta, que seria o equivalente hoje ao Gira, ao Azure DevOps. Você estava já dentro. Tinha uma noção de ferramenta de automação de teste por gravação. O Selenium IDE, tinha um tal de Bad Boy, que era para IE. Sabem por que ele não existe mais, né? Então, tinha o Bad Boy. 2019, né? Pré-pandemia, ainda era mais fácil do que hoje. Você sabia uma ferramenta de teste web? Agora, por programação, um Selenium, um Cypress, alguma coisa. Você está bem pra caramba aí para conseguir uma vaga. E 2024, que é o nosso ano que nós estamos, eu diria que está normal. Normal em relação a várias outras profissões. Você tem que se preparar mais, estudar mais. Eu diria que é mais de uma centena de horas, provavelmente alguma coisa em torno de 150, 200 horas, até você adquirir o conhecimento básico da profissão. Então, são várias horas, mas é menos que uma pós-graduação, é menos que uma faculdade, é uma questão de você se organizar para estudar aquele conteúdo básico para você trabalhar na profissão. E esse conteúdo envolve técnicas de teste, esse conteúdo envolve automação de teste, enfim, uma série de coisas, né? Então, eu diria, para quem às vezes tem aquela sensação de que está muito difícil, né, que na verdade não é que está muito difícil, está normal. Mas se a gente for pensar nessa progressão, como que a gente pode imaginar daqui a 5 anos de 2029? Como que a gente pode imaginar daqui a 10 anos? Né? Vai ser muito mais difícil. Não só trabalhar em testes, como trabalhar em qualquer coisa que você imaginar. Tudo bem? Porque a gente vai ter alguns empregos que vão ser mais facilitados por ferramentas de IA, de produtividade, e que talvez não paguem tão bem, porque você vai ser visto... Não falam que eu tenho assistente de IA? A gente às vezes tem dúvida se o assistente de IA ou se a gente é o assistente da IA. Né? Depende de uma preposição aí para saber, né, qual é o seu papel. Então, é muito importante que você aproveite o momento. Tá? Próximo. Porque o melhor momento é agora. Não adianta falar assim, poxa, mas... Está difícil, né? Aquela velha frase, né? Se a vida lhe deu limões, né? Você pode fazer uma limonada, você pode fazer um mojito, né? Aí depende uma caipirinha, depende do gosto do freguês. Então, não está fácil, não é tão fácil como antes. Se você tem um amigo que te falou assim, poxa, vai trabalhar em teste QA, talvez vocês mesmos surgiram para algum familiar, algum vizinho, algum amigo, olha, vai lá, que é uma porta de entrada para a TI. Continua sendo uma porta de entrada para a TI, mas é uma porta mais pesada. A pessoa tem que fazer uma força para mover essa porta, diferente do que era antes. Tá? Mas isso deve impedir a gente? Eu queria que vocês pensassem o seguinte. Uma pessoa resolve, por exemplo, fazer farmácia. Sabe, um estudante, tem lá 17, 18, 20 anos, vai fazer farmácia. Ou um jovem, uma jovem resolve fazer engenharia mecânica, engenharia civil. Qualquer pessoa, se você for comparar na linha do tempo, o primeiro salário e os primeiros 5 anos de evolução profissional, uma pessoa de tecnologia ganha mais. Ainda é a profissão que paga melhor para iniciante, ainda é a profissão que paga melhor ali no começo da carreira. Então, acaba sendo muito interessante. Então, a gente não pode desistir frente à dificuldade. E para quem já trabalha na área, continua sendo uma área interessantíssima.
Se você acha que está difícil para você, olha para o lado e vai ver como que estão as outras profissões, tá? Porque estão muito mais complicadas do que a nossa, né? Então, a gente, às vezes, é claro que a gente, às vezes, perdeu o emprego, vê muita gente que perdeu o emprego, mas ainda existem muitas empresas contratando. Existem empresas que não estão contratando, existem empresas que estão em crise, existem empresas que estão fechando, mas tem empresas que estão abrindo, tem empresas contratando. É que existe um problema de comunicação que nem sempre as vagas chegam nas pessoas. Essa é uma dificuldade que a gente tem hoje, tá? Às vezes, a empresa abre 4 vagas e ninguém fica sabendo. Acaba sendo resolvido ali por indicação, né? E, às vezes, não é bom nem para ela, nem para o mercado. Tá? Próximo. E quais são os limões de 2024, né, que estão bem azedos? Né? Então, a gente tem conflitos pelo mundo. Né? Então, a gente fala assim, mas é longe, não tem nada a ver com a gente. Pior que tem, influencia na economia, influencia num monte de coisas. Né? A gente está falando aí da guerra da Ucrânia, está falando aí do conflito Israel com o Hamas. Tudo isso, gente, dependendo do tipo de negócio da tua empresa, do ecossistema que a tua empresa está inserida, isso atrapalha, tá? Diminui a confiança, diminui o interesse em investir, sabe? Tipo, não sei o que vai acontecer, a própria política interna, né? Enfim, tudo isso acaba afetando, né? A economia com estrutura ela está lenta, vocês já repararam nisso? As pessoas vão no mercado, cadê aqueles carrinhos de mês, né? Cheio. Você vê que as coisas estão um pouco mais lentas, as pessoas estão controlando um pouco mais os seus gastos, né? Você não vê nenhum assunto aí que pega um hype e todo mundo começa a investir, né? Tipo, tinha metaverso, né? A gente não está vendo nenhuma coisa assim, e isso tudo dá uma segurada, tá? Agora, você tem que perceber que os empresários também têm 2 tipos de empresário e também tem ramos diferentes, né? Então, o pessoal tende, em alguns ramos que dependem mais de decisões governamentais, de investimento externo, eles tendem a segurar para ver o que vai acontecer. Outros ramos que estão mais ligados à inovação, a coisas que você não vai deixar de usar. Você não vai deixar de usar um remédio, você não vai deixar de usar transações financeiras, você não vai deixar de usar um celular. Então, todos esses ramos que, digamos, são tão bem quando as coisas vão bem e tão melhor quando as coisas vão mal, todos esses ramos continuam contratando profissionais de tecnologia, continuam contratando teste. Então, a gente tem que entender que alguns ramos estão melhores, outros estão piores, mas que há oportunidades. É só você se adaptar e buscar esse tipo de oportunidade. A gente teve muitos layoffs a partir de setembro de 2022, né? Então, último trimestre de 2022, 2023 inteiro, até hoje, de vez em quando, né, você ouve, a empresa tal cortou 5%, cortou 10%. E, gente, esses cortes, eles dificilmente voltam atrás. Então, a empresa mandou 10% agora e vai contratar 10% depois. Tá? Então, aquelas vagas sumiram. A gente tem que entender isso. Aquelas vagas, elas deixaram de existir. Então, eu tenho que me qualificar para buscar novas oportunidades, para buscar novas vagas. Né? E também aumenta muito o número de pessoas capacitadas concorrendo às vagas. Tá? Para pleno, para sênior e até para júnior. Às vezes, como eu falei dos boletos, né, o cara é pleno, mas a situação está pegando, ele começa a mandar para júnior também. Né? E aí alguém, imagina, se você tivesse uma vaga, você pode pagar um valor e você pode contratar uma pessoa mais experiente, pelo mesmo preço de uma pessoa que está começando, quem que você contrataria? Então, isso também está fazendo com que as vagas de júnior tenham diminuído. Existem anos bons e existem anos maus em qualquer profissão. Tá? E, como eu já estou aqui há muito tempo, eu vou te dizer que 2009 foi um ano muito ruim. 2009. Tá? Foi um ano muito ruim, foi aquele da bolha imobiliária, sabe, no mundo inteiro. 2013, que era aquela quebradeira na Paulista, sabe, que era Copa das Confederações, né? Vários protestos, também foi um ano muito ruim. 2016 foi um ano ruim. Tá? Tava aquela coisa da Dilma, se ia, se não ia, também foi muito ruim. E em todos esses anos, pegou para o profissional de TI. Sabe? A gente teve ondas de demissões, economia lenta. Então, essas ondas existem. Nesses anos, quando a gente está nesse período, ele é muito a favor do empregador. O empregador pode, nossa, o cara sorri, né? Sai contratando, contrata quem ele quer, pelo preço que ele quer, porque a situação está favorável para ele. Nos outros anos, é o contrário. As pessoas que são procuradas no LinkedIn, recebem propostas. Então, existem épocas boas e épocas ruins, e elas vão se alternando. Infelizmente, nós estamos num momento que a gente está com uma situação financeira, econômica complicada. Tá? A gente também tem um aumento de produtividade, seja por IA ou por outros meios. Né?
Então, hoje em dia, uma equipe de 4 pessoas, se ela estiver usando IA, ela faz o trabalho de 5. Então, já é uma vaga a menos. Então, já mandou 10%, tem uma vaga a menos por causa da produtividade. Então, um cenário mais complicado, né? E as empresas também, todo mundo está querendo ser o esperto, sabe? O brasileiro gosta de ser esperto? Gosta, ou se gosta, né? Então, o pessoal está aproveitando isso e agora, eu não vou formar ninguém. Entrar uma molecada aqui na empresa. Como assim molecada? Às vezes é um pessoal com bastante comprometimento, é um pessoal que está se preparando, né? Mas justamente tem esse viés do pleno, do sênior. Mas eu sempre falo isso, já fiz live falando isso, já fiz post falando isso. Sem júnior não tem sênior, gente, sabe? E as empresas estão cavando um buraco, né? As empresas não estão cumprindo a sua importância social de ter programa de estágio, de ter programa de trainee, de ter programa de acesso para as pessoas começarem. Isso é ruim. Todo mundo quer ser o esperto e todo mundo vai se dar mal, porque você diminui a capacidade de ter pessoas competentes no futuro, né? Podemos passar? Então, eu vou te dizer uma coisa, só tem uma solução. Você vai ter que ser mais competitivo. Tá? Num cenário como esse, você tem que ter alguma coisa a mais que o amigo. Não é que você não vai continuar ajudando seus colegas a aprender, tirar uma dúvida, mas você tem que ter alguma coisa que o outro não tem. Você tem que pensar, olhar o teu currículo, olhar as vagas e faz uma listinha. Isso é o que eu sei, e do lado, isso é o que as vagas estão pedindo. Tá? Poxa, as vagas não estão pedindo o que eu sei. Fazer plano de teste. Caso de teste. Aí você olha para o outro lado, Postman, Selenium, Cypress, né? Tem alguma coisa que não está batendo no seu currículo com o que o pessoal está pedindo. Então, você tem que olhar lá e começar a estudar, começar a se dedicar. Não tem, enfim, é que nem uma pessoa que está fora de forma e ela quer entrar no shape. Poxa, vai ter que fazer caminhada, vai ter que ir na academia. Não tem segredo, a gente vai ter que ralar um pouquinho para chegar lá. Pode falar. Por favor, uma pergunta. Olha, primeira coisa, o Thiago está perguntando no chat aí da internet que ele ganha 2,5 e ele quer chegar a 4, o que ele teria que fazer. Eu acho que é bem isso que a gente está falando aqui, você tem que avaliar olha algumas empresas que você acha que são boas empresas, que você gostaria de entrar, bancos, empresas de telecom. Olha uma empresa que você tem de exemplo. Começa a olhar, entra no site da empresa e começa a ver o que os funcionários de lá postam. Eles vão postar um monte de coisa social da vida deles, né? Mas vão postar lá alguma coisa de tecnologia. Começa a tentar pesquisar o que as empresas que você considera que são empresas boas, né? O que elas estão usando e vai estudar isso. Ou olha para a sua empresa e vê assim, poxa, o que eu posso fazer de mudança aqui na empresa, que problema que eu posso resolver, porque normalmente a gente ganha mais quando a gente passa a ser visto como alguém que resolve problemas. Tá? Então, internamente, se você começar a identificar problemas e resolver problemas, você também consegue ter um aumento se você gosta dessa empresa. Né? Agora, eu diria que você estudando, ganhando um pouco mais de habilidades, como a gente vai falar daqui a pouco, você já consegue ter esse ganho. Uma outra coisa importante, principalmente para quem está começando na área, é que muita gente, muitos influenciadores, naquele ímpeto, né, de ter um clique, né, um clickbait, né, para chamar as pessoas, eles falam muito, tem depoimento, aumentei meu salário em 30%, aumentei meu salário em 50%, aumentei meu salário em 80%. Às vezes, vai acontecer isso com ele, né? De 1.500 você vai para 4.000. Eu já vi muitas vezes acontecer. Eu já tive 80% de aumento de salário, de uma mudança de uma empresa para outra. Então, o que eu quero dizer é que isso não é tão incomum, só que você tem que se preparar para isso. Eu já trabalhei numa empresa, acho que eu contei até na última vez que a gente fez aqui, que eu tive aumentos trimestrais por mais de 2 anos. 20%, 25%, 10%, 15%, mínimo 10% todo trimestre, durante 2 anos a empresa ia lá e aumentava. Minha esposa também. Né? Ela já sabia que cada 3 meses ia ter mais 10%, já ia. Né? Aí um dia não tinha mais, não veio o aumento, eu fui lá no RH. Falei assim, olha, eu conheci a gerente de RH, olha, deve ter acontecido alguma coisa, algum problema, não veio o meu aumento esse mês.
Aí ela olhou para mim, agora não vem mais. Porque você já chegou num salário que tipo, não vai ter mais aumento, só se você fizer ter uma invasão alienígena agora, né, para você ter um aumento. Então a gente tem que saber que existem boas oportunidades no mercado, existem boas empresas, tá? E tudo é resolver problema. Por que a empresa me dava aumento trimestral? Eu não posso perder esse cara. Esse cara resolve problema, esse cara segura o cliente, esse cara está segurando o negócio. Então, você tem que ser visto como alguém que resolve, que ajuda. A maioria reclama. Se a gente colocasse um microfone no cafezinho, eu sei que ninguém quer trabalhar presencial, mas tem lá aquela sala de café, se colocasse um microfone, você vê que 90% das pessoas só reclamam. Mas ter uma ideia de como resolve é 9%. E está disposto a pegar a frente e resolver 1%. É esse 1% que você tem que ser para mudar de 2.500 para 4.000, para mudar de 4.000 para 8.000, para mudar de 8.000 para 20.000. Isso é possível. Tudo bem? Eu quero que vocês entendam que existem pessoas em teste que ganham aí 10, 15, 20 mil. Tá? É só uma questão de qualificação e de fazer network. Se você é muito bom, mas ninguém sabe, não adianta nada ser muito bom. Tá? Então, cuidado com isso. Tá? Então, seja mais competitivo. Próximo. Essa é uma imagem que eu adoro. Tá? E eu tenho uma sensação que as pessoas, no mundo que a gente vive hoje, às vezes elas não entendem isso. Tá? Ó, uma mosca está perguntando a uma borboleta se tudo que eu preciso é manteiga. Aqui é um trocadilho com fly, butterfly. Né? Fly, mosca, butterfly, borboleta. E a borboleta fala para ela, yes, sim, tudo que você precisa é manteiga. A gente vê muito isso de influenciador. Tá? A gente vê muito isso aí na internet. Né? Olha, que nem eu estou falando para você, estuda que você vai conseguir. Né? Olha, rala que você vai conseguir. Gente, às vezes é mais difícil que isso. Às vezes não é só manteiga. Tá? Às vezes você tem que controlar o seu emocional. Sabe? Às vezes a pessoa está procurando emprego há tanto tempo que ela está tão desgastada e ela fala assim, ninguém me chama, manda o currículo, ninguém está me chamando. Aí, quando chama, a pessoa vai lá e ela está para baixo. E ninguém contrata alguém para baixo. Sabe? Você tem que ir lá, vai começar a sua entrevista, online, arruma o seu cenário, deixa tudo organizado, bonitinho, põe uma luzinha, põe negócio assim, põe uns livros, né? Livro, estou estudando. Cuidado com o livro que você põe, né? Às vezes pode ser um livro que depõe contra você, né? Mas, enfim, dá aquela arrumadinha, vai lá, toma um banho, lava o rosto, toma um café, escova os dentes, faz que nem aquele nadador, né? O Gustavo Scherer, o Xuxa, né? Que dava uns tapas no peito, na cara. Você tem que estar ali no presente, você tem que estar com o olho brilhando, o cara tem que falar assim, nossa, eu preciso dessa pessoa aqui na empresa. Eu já contratei uma pessoa pelo bom dia. Falando sério. A pessoa deu um bom dia e falou assim, contratei. Quero ter um bom dia desse todo dia. Né? Porque você via que era um bom dia verdadeiro, não é aquele bom dia arrastado, trazia uma energia positiva. A pessoa já começou bem na entrevista. Só com o bom dia dela. Então, isso eu quero dizer para vocês. Você tem que lidar com o seu emocional, você passa por muitas dificuldades, muitas vezes, né? Hoje é mais competitivo, os ciclos de contratação são mais longos, né? Então, você realmente precisa fazer das tripas coração. Naquela hora, você vai lá, acorda e deixa eu fazer aqui o meu melhor. Vai e brilha, a tua oportunidade. É tão difícil, às vezes, conseguir uma entrevista. Na hora da entrevista, você tem que estar bem. Tá? Então, esquece os problemas, as contas, esquece tudo. Agora é a solução. Tá? Então, faz o teu melhor. E não acredita também em tudo que as pessoas falam. Tá? Você já é adulto, né? Então, não cai em todas aquelas coisas. Promessa, gente, promessa de emprego, promessa de que vai resolver tudo. Isso não existe. Não existe. Tá? É muita ralação, é muito você. Você tem que estar ali presente, estudando, se preparando. Tá? Vamos para o próximo. E saber o preço que você tem a pagar, o limite, né? Às vezes você quer uma vaga, mas aquela vaga, o desgaste que você vai ter, às vezes não compensa para você. Tem que colocar na balança também. Eu quero esse sucesso, que é uma coisa que teve uma discussão num vídeo recente, uma live que teve, de esquenta aqui do evento, que até um dos temas que eu achei que foi muito bem colocado o que é sucesso para você?
Porque o sucesso do YouTube, ele é arrasador, né? Você tem que ter um casão, um carrão, tem que ter um par lindo, linda, né? Você tem que estar bem de uma... Mas será que esse sucesso é realmente necessário para você? Então, meça isso também, tá? Não cai nessas conversinhas, tá? O que te faz bem? Você quer uma carreira internacional ou você está feliz aqui no Brasil, quer ficar perto da sua família? Tudo é uma troca. Tudo é uma troca. O cara está lá fora, tá tirando foto lá com paisagens maravilhosas, mas com uma saudade de comer uma feijoada, de fazer um churrasco com os amigos, tomar uma cervejinha. Então, você tem que ver o que é sucesso para você, tá? E não o sucesso do outro, né? Podemos ir? Não terceirize a responsabilidade da sua carreira, tá? Muita gente espera que a empresa treine ela, espera que um monte de coisa aconteça, que seja reconhecido, sabe essas coisas? Não, você não pode confiar na empresa para te promover, você não pode confiar na empresa para te treinar. E quando a empresa treina você, o que hoje ainda é raro, né? Valorize, né? Porque às vezes a pessoa ganha um curso da empresa e, né? Gente, aquela empresa que me aumentava 25% a cada 3 meses, 20%, 25%, também deixava eu estudar uma semana por mês. E era uma empresa que o pessoal dizia assim que não serve para fazer carreira. É uma consultoria. Consultoria não vai investir num terceiro, num funcionário, o cara nem funcionário emitia nota. Depende, né? Depende do que você entrega para ela. Por que investia em treinamento uma semana por mês para fazer curso, fazer certificação? Porque quando eu terminava o curso, eu fazia uma palestra para os meus colegas dizendo o que eu tinha visto. Fazia um resumo do curso. Pronto, fazia curso direto. Tem que alguém fazer o curso. Vai mandar quem? Vai mandar quem ajuda ali a fazer o resumo, né? Quem repassa, né? Então, aproveite as oportunidades. Não deixe a responsabilidade sobre a empresa, sobre outras pessoas, aquele professor, aquela escola, aquele influenciador. Você tem que administrar a sua carreira só interessa a você. Não deixa na mão de ninguém, tá? Pega a responsabilidade para você. Próximo. Opa, volta um pouquinho. É só rápido, só para mostrar. E a gente tem pessoas aqui que estão assistindo, que estão em momentos diferentes da carreira e as estratégias, embora algumas coisas sejam parecidas, outras são diferentes. A gente vai ver agora algumas personagens, tá? Vamos ver se você se identifica com algum deles, tudo bem? Vamos lá. Pode ir para o próximo. A Ana, ela está mudando completamente de área. É aquele caso daquela pessoa que trabalhava em outra coisa, sei lá, fazia pedagogia, vendas, administração, era biólogo, né, era professor de história. A gente tem muitos colegas que fizeram isso, né? Tem o Ricardo Cristalli, que está em Portugal agora, que tem uma empresa em Portugal, que ele era também um dos autores do Base de Conhecimento Teste Software, que ele era veterinário. E é autor de livro em teste, vice-presidente da antiga Lattes, né? Então, às vezes, a pessoa muda completamente de profissão, né? E o que a pessoa precisa refletir? A gente tem um problema hoje chamado usar computador, acredita? Vocês acreditam nisso? Usar computador? Porque tem toda uma geração nova que só usa celular. Então, quando elas vão usar o computador, elas não sabem usar. Então, a gente tem um pessoal que, às vezes, trabalhava em outra coisa, que não precisava usar computador e não pegou o jeito. E a gente tem outras pessoas que são muito novas, estão entrando agora e também não sabem usar porque não precisavam usar. Resolve tudo no celular. O cara paga a conta no celular, o cara edita vídeo no celular, faz trabalho de faculdade no celular, o cara não usa computador nunca. E aí, quando ele quer mudar de profissão, é uma barreira. Não sabe, às vezes, copiar uma pasta. Você vê que a pessoa tem competência naquilo que ela sabe, mas uma coisa que para a gente é básica, ela não sabe. Então, quem está nessa situação, um passo atrás, sabe? Cursinho na Udemy, na internet, vídeo, né? De microinformática, pega aquela base de Windows, Linux, Word, Excel, o que seja, aí vai procurar um curso de testes. Não dá o passo adiante, porque fica frustrado, entendeu? A pessoa, às vezes, tem dificuldade nos exercícios, em outras coisas. Tudo bem que a gente pode até ajudar, mas seria legal a pessoa ter essa base quando está mudando de área. Faz alguma coisa, assiste vídeo no YouTube para sentir se gosta. Não vai lá e gasta 2, 3 mil reais, né, num curso profissionalizante para depois descobrir, poxa, eu quero fazer, sei lá, ser chefe de cozinha. A gente já teve aluno assim. Teve uma aluna uma vez que ela falou assim, poxa, eu vou parar o curso porque eu descobri que eu quero ser chefe de cozinha. Eu falei assim, agora? Né? Então, é complicado, né? Então, sente se você gosta. Tem muito conteúdo gratuito na internet que permite você experimentar, conhecer a escola, conhecer o método, conhecer
a profissão, né? Aprenda as novas habilidades, né, que são muitas, e é engraçado que às vezes a pessoa ela quer mudar de área, mas ela quer rápido, né? Ela não quer aprender muita coisa. Me ensina o que eu tenho que falar na entrevista para eu passar e eu começar a trabalhar. Fala assim, não, o problema não é passar na entrevista, o problema depois é fazer as coisas no dia a dia, né? Então, realmente, você tem que ter calma, né, para aprender essa profissão nova, se inscrever em muitos processos, tem muitos sites. Eu já vou falar aqui, mas a gente recomenda que você se inscreva, principalmente quem está começando, nas consultorias, porque elas pegam contratos grandes, precisam de muita gente e acabam dando oportunidade para quem está começando. Às vezes, aquela empresa dos sonhos é só uma pessoa quando já tem experiência, tá? Então, é bom você começar, se cadastre em tudo, mande currículo para tudo, tenha o hábito de mandar currículo frequentemente, diariamente, né? E entenda que, pelo cenário de hoje, pode demorar. Vocês vão ver que esse pode demorar vai aparecer muito nos outros slides, tá? O processo está demorando para ter a primeira oportunidade, para se recolocar. Pode mudar para o próximo? Pode falar. Tem uma pergunta? Então, a gente tem um problema, eu também fiz um post sobre isso no YouTube, que é que a gente tem um problema com o nome júnior. Que deveria ter um nome para quem está ingressando e um nome para quem ainda não é pleno. São duas situações diferentes, né? Então, é por isso que a gente pega essas vagas um pouco estranhas, tá? Um júnior com experiência, né? É porque é o problema do nome. Devia ter um nome para quando você está ingressando, que você não conhece nada ainda, que você conhece, já estudou, já leu, mas não tem a experiência, e outro para quando você tem ali 1 ano, 2 anos de experiência, que normalmente é o tempo do júnior. O ISTQB, ele considera que você deve tirar a CTFL na transição de carreira. Até 1 ano que você está trabalhando. Então, as empresas estão até meio embasadas nesse aval do ISTQB, porque ele fala que é mais difícil, isso é verdade, a gente acompanha aí, temos 5.400 pessoas aprovadas a CTFL com a gente. Quando a pessoa tem um pouco mais de experiência, ela tem mais dificuldade de passar na prova. É muito mais fácil quando você está estudando. É muito mais fácil quando você está estudando, porque você não vai... É que nem... Eu vou resumir, porque a gente tem pouco tempo, é aquela questão de tirar a carta quando você sabe dirigir. Sabe? Tipo, você já tem uns vícios, você já tem umas convicções, umas manias, né? Que mesmo que você veja uma coisa que é melhor do que você faz, você não aceita, não admite, né? Então, eu acho que é interessante, não sei o restante da vaga, o que ela diz, né? Mas pode ser válido, só que aumenta a régua. E entra naquilo que a gente falou de competir. Então, ter uma CTFL, tem mais ou menos 15 mil pessoas no Brasil com CTFL. Então, às vezes, você sai da pilha B, da pasta A para a pasta B de currículos, porque você tem. E tem muita gente concorrendo, uma coisinha que você tem a mais, lembra do negócio do rapaz lá de ter feito um curso dormindo? Uma coisinha a mais que você tem, às vezes, é a diferença. Tá? Um idioma, um conhecimento prévio, né? Às vezes você trabalhou numa outra área e tem um conhecimento específico, sei lá, em contabilidade, em direito, né? Isso pode somar. Beleza, olha o Beto aqui. O Beto trabalha em TI, mas ele trabalha em outra área. É muito comum pessoas de suporte, né? O cara trabalha em suporte, trabalha em outra área de tecnologia e quer migrar. Então, para ele não tem aquela barreira tecnológica, ele já está ali vivendo a tecnologia, ele realmente tem que assistir um pouco de conteúdo na internet, YouTube, sentir se ele gosta, né? Se preparar para aprender. Aqui a diferença principal é tentar uma transferência interna. Como o mercado às vezes está segurando mais, tentar uma transferência interna, para quem já trabalha na área, pode ser super legal. E aparecem muitas oportunidades, suporte em outras áreas de tecnologia, até desenvolvedor mudar, né? É um desenvolvedor, de repente não gostou muito do que ele está fazendo e virar um automatizador de testes, né? Então, existem muitas oportunidades assim, né? Pode mudar? A Carla está na faculdade, então ela está terminando TI, ou está cursando TI, e ela está pensando em fazer testes, ouviu falar, viu uma matéria, viu uma palestra, né? É uma alternativa, né? Sempre foi vista como uma alternativa a seguir a carreira de desenvolvimento. As faculdades de tecnologia são basicamente faculdades de desenvolvimento que não ensinam a programar, esse é um belíssimo case, né? Ensinar a ser programador sem ensinar a programar, ou sem ter a paciência de ensinar a programar, porque normalmente o professor... ele só quer trocar figurinha com o aluno que já sabe. O aluno que não sabe, ele deixa ali escanteado. O cara faz uma pergunta, 10 minutos disso da aula de 2 horas, quando chega no final, poxa, eu não consegui te responder, mas me procura depois, né? Aí já era, né?
Ó, ó, uma história aí da faculdade que ensinou 3 linguagens, 3 ambientes de ferramentas em 2 meses, né? Então é mais uma revista, né? Ó, existe isso aqui, né? Não é uma coisa aprofundada. E é por isso que existe muito curso livre de programação, de teste, para tentar cercar. Então, a pessoa é realmente uma carreira de diferente desenvolvimento, embora ela cruze, tem gente que é de teste, vira teste QA, vira desenvolvedor, depois volta para teste QA, fica indo e voltando, isso não tem problema. Eu diria que essa característica fluida, eu queria que você enxergasse você não mais simplesmente como um profissional de teste ou de QA, mas como um profissional de tecnologia. Você precisa enxergar isso. Eu sou um profissional de tecnologia. Lembra aquilo que eu falei? Seja um solucionador. Né? Então, se de repente você perceber que tem uma oportunidade interessante para você, pode ser legal. Tá? Não fique se fechando, se bloqueando demais. Tá? Assim como a pessoa está no suporte, quer vir para a qualidade, ela está mudando. Então, é a mesma ideia. Tá? Então, ela deve procurar também oportunidades de estágio, trainee, né? Que é muito mais competitivo, né? Mas, às vezes, é mais fácil conseguir um emprego do que um estágio. Tá? O meu filho mais velho, Gabriel, ele trabalha hoje num grande banco, está aqui até com a gente no stand, né? Ele tentou fazer estágio durante 1 ano e meio. Pô, mas é teu filho, você não indicou ele para alguns lugares? Às vezes não resolve, não tem tanta vaga de estágio. Ele conseguiu um emprego, aprendeu um pouco a programar, nem foi em teste, foi com programação, aí foi trabalhar como QA numa consultoria, aí depois teve uma prova que exigia experiência, ele mudou lá para o banco. Né? Então, você tem que ter essa fluidez na carreira. Tá? Beleza? Próximo. Agora, o Douglas é uma situação que a gente está vendo bastante aí no mercado também. Né? É a pessoa que trabalhou em testes, muitas vezes teste manual por muito tempo, né? E aí ela tem que agora, ela perdeu, saiu num desses layoffs, dessas demissões, e agora ela precisa... Ele não estava estudando. Esse foi o grande erro do Douglas. Ele achava que era para sempre. Né? Mas o para sempre sempre acaba, né? Como diz a música. Né? Então, a gente precisa estar preparado. Nunca confie a sua carreira a outra pessoa, a outra empresa. Você precisa realmente se preparar. É doloroso o processo, porque a pessoa descobre que ela trabalhou 10 anos, 8 anos numa empresa, se dedicou, fez o máximo, e às vezes, né, a empresa não reconhece da forma como ela gostaria, mas novamente, aquela questão, procurar o equilíbrio emocional, que é difícil pra caramba, principalmente com os boletos chegando, pressão da família, pressão social, né, todo mundo, né? Parece que o cara sente ali, né, é um peso que a pessoa fica nesse período, mas você tem uma coisa que você não tinha antes, você tem tempo. E, às vezes, as pessoas não conseguem ter o equilíbrio emocional para usar o tempo que ela tem agora para ativamente estudar e procurar um emprego. Então, esse é o ponto-chave. Você foi demitido, você vai separar 1 hora por dia para caminhar no parque, caminhar na rua, para você desestressar. Você vai caminhar para desestressar, fazer alguma coisa que você gosta para desestressar. Você vai pegar e vai passar 1h30 vendo vaga e mandando currículo todo dia. E você vai dedicar as outras horas, quando você não está fazendo entrevista, quando está fazendo esse processo, para fazer uma lista do que você vai estudar. Às vezes a pessoa está sem grana, mas tem muito conteúdo na internet, tem muito conteúdo acessível. Né? Então, tem que ter esse plano. Tá? Pode passar. Tentar usar a rede de contatos. Né? Rede de contatos, o problema aqui, já estourei meu tempo, rede de contato, o problema é que você precisa criar uma rede de contato antes de ser desempregado. Sabe? Depois que você perde o emprego, parece que você tem uma doença, tá? Ninguém quer mais falar com você. Parece que perdeu o emprego, né? Vai passar, eu vou perder o emprego também, porque eu estou falando com alguém que perdeu o emprego. Então, é complicado. Então, você precisa ter ali um contato ativo com as pessoas, não olhar o LinkedIn só como o seu currículo fica online, lá, tem meu currículo. O LinkedIn não é só um currículo, é relacionamento, curtir um post, fazer um comentário, entrar em contato com alguém, mandar uma mensagem, né? Isso é muito importante. Ó, a Elisa foi demitida, mas ela estava atualizada, então ela está mais confortável, né? Ela tem que se expor mais no LinkedIn, então publicar um pouco mais, administrar a ansiedade, entender que as propostas vão ser menores. Quando a pessoa perdeu o emprego e está se recolocando, nesse momento, vão te oferecer 30%, 40%, às vezes 50% a menos do que você ganhava antes. Cabe a você decidir se você vai aceitar ou não.
Tá? Às vezes a pessoa no começo ela não aceita, depois ela aceita pensando o seguinte, eu vou aceitar agora, vou ficar aqui 1 ano, até o mercado aquecer de novo, depois eu saio, vou procurar uma outra oportunidade. Tá? Então, avalie bem isso. Tá? Avalie bem. Às vezes você tem que ir um pouco menos para depois ganhar mais. Você vai voltar a ganhar mais. Tá? Mas você precisa sustentar a sua família, você precisa se sustentar. E o mercado... As pessoas estavam mudando de emprego a cada 2, 3 meses para ganhar 30%, 40% a mais. Agora as empresas falam assim, ah, é? Então agora está do lado delas, elas estão usando isso, tá? Beleza. Ah, uma última coisa, tá? Às vezes você está tão qualificado, ela pode ter estudado tanto, que ela sabe tanta coisa, que quando ela manda o currículo, dizem se ela quer trabalhar na NASA. Entendeu? Nossa, você sabe tudo isso, né? Caramba, não precisa de tudo isso. Eu vou contratar você, você vai embora, sabe? Então, a pessoa, às vezes, tem que olhar... Você tem que ter um currículo modelo, tudo bem? Você que é mais experiente. Um currículo modelo, com tudo que você tem, 3, 4 páginas, tudo que você tem. Quando você vai olhar a vaga, você olha a vaga e coloca estritamente o que tem na vaga. Sabe, tira tudo que a vaga não está pedindo, não põe. Ah, eu conheço A, B, C, a vaga pede C, põe só o C. Se quiser pôr o B, mas não põe tudo, porque senão vão achar que você está hiperqualificado. Isso existe. Tem pessoas que gostam de estudar, de se qualificar, e elas são punidas por isso. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo rapidinho, há muitos anos atrás. Antes de trabalhar na área de tecnologia, eu comecei uma carreira em outra profissão. Também mudei de área. Quando eu tinha 17 anos, eu queria ser cientista. E eu estudei, trabalhei 3 anos e meio na área. E aí, quando eu fui procurar emprego, eu sentia muita dificuldade de conseguir emprego por causa da mudança de carreira. Porque eu tinha que ficar explicando o que era aquilo que eu fazia, por que eu escolhi fazer aquilo que eu fazia, por que eu escolhi deixar de fazer aquilo que eu fazia. O RH, eu ia para as entrevistas para explicar esse tipo de coisa. E não conseguia a vaga. Sabe o que eu fiz? Eu tirei 3 anos e meio da minha vida, deixei ali um buraco. Quando eu ia na entrevista de RH, o RH perguntava, o que você fez nesses 3 anos e meio aqui depois do seu colégio? Fui trabalhar numa empresa da família. Trabalhei 3 anos e meio numa empresa, sei lá, um restaurante. Eu limpava a mesa. Está contratado. Incrível, né? Incrível, porque as pessoas, você tem uma carreira acadêmica, você estudou coisa pra caramba, coisa difícil, fazia uma faculdade integral, pública. E as pessoas não davam valor, achavam estranho aquilo, então é melhor você não ter. Então, às vezes você tem lá uma coisa a mais, tira. Tira primeiro, tá? Vamos para o próximo, então pensa em simplificar o currículo. O Fernando, ele já não é nada disso, ele já é uma pessoa que está trabalhando na área, ele está empregado, ele está bem, está feliz, e ele está com ambição, porque a gente sempre quer mais, né? Então, se eu estou trabalhando, também não é só tristeza, também tem o cara que está trabalhando, muita gente está trabalhando e muita gente quer uma colocação melhor. Tente se expor mais, invista na sua qualificação. O melhor momento para você fazer o curso de inglês, para você tirar a certificação, fazer o intercâmbio, fazer a pós-graduação, tudo que você imaginar, adivinha, é quando você está trabalhando que você pode pagar. Então, aproveita que você está trabalhando para isso. Aquilo que eu já falei antes, solucione problemas. É assim que a gente cresce, solucionando o problema de alguém. Naquele PDI, quando tem aquela reunião, né, para conversar com você e o que você vai fazer nos próximos 6 meses, no próximo ano, e você está querendo crescer, não fala só de fazer um curso. Eu queria ter uma missão. Eu queria ajudar a empresa em alguma coisa e ser reconhecido por isso. Então, solucionar problema. É assim que você cresce. Estou falando sério. De tudo que eu falei para vocês, estudar, fazer network, conhecer mais pessoas e solucionar o problema da empresa que você está trabalhando, é isso que resolve a carreira de qualquer pessoa. Tudo bem? É isso que resolve. É isso. É só isso. Tá? Tudo bem? Às vezes você pode enveredar por ensinar alguém, ajudar alguém, ser o tutor, um mentor, né? Criar um curso, alguma coisa assim, é interessante. Empreender. Está um momento meio difícil, mas é interessante empreender. Às vezes tem profissionais especializados em coach de carreira. Pega a referência, não contrata qualquer um, não. Quem é sério, normalmente ele cobra uma taxa pequena para começar, para fazer o aconselhamento, e ele ganha um salário seu quando você entrar. Esse é o cara que é sério, tá? O cara cobra o que eu falo uma taxinha? Ele cobra R$100, R$200, só para fazer uma análise do currículo, colocar, e ele depois cobra um salário quando você entra. Mas tem muito picareta por aí. Então, pega a referência, vê quem já fez, né? Cuidado com isso.
cultive a sua rede. E tem uma coisa, né? Duas coisas. Escolha quem agradar. Não é todo mundo na empresa que tem que gostar de você. A gente, às vezes, quer ser muito legal com todo mundo. Você tem que, entre teu chefe, a liderança, a gestão, achar que você é um bom profissional e os teus colegas, é melhor que seja a gestão. E tem gente que faz o contrário. Os colegas acham a pessoa maravilhosa, mas os líderes para cima, quando pedem alguma coisa, não são atendidos rapidamente. Cuidado. E faça uma reserva de emergência, faça um pé de meia. Tá? Isso é importante. Ter um dinheiro, porque isso que você está vendo acontecer com os colegas, e que parece às vezes tão distante de você, eu não vou ser mandado embora, eu sou muito importante para a empresa, eu sou vital para a empresa. E entenda que um bom emprego, na melhor das hipóteses, na melhor das situações, é só um bom emprego. Entenda isso. Um bom emprego é só um bom emprego. Você pode ser cortado a qualquer momento. Ninguém é insubstituível. Tá? Vamos lá, estamos finalizando. Algumas coisas servem para todo mundo, né? Lembra do ET Bilu, né? Busquem conhecimento, né? Então a gente já falou bastante de aprender. Se expor no LinkedIn, revisar o seu CV em LinkedIn, currículo com erro de ortografia, com ferramenta escrita errado, derruba você não vai passar nunca, né? Eu já contei muitas vezes da moça que ela foi muito bem no curso, mas ela escreveu Windows. Ela sabia Windows e Office. No currículo fez o curso de Windows. Ela era bem qualificada, ela sabia muito, mas ela digitou muito rápido. Ninguém chamava. A gente arrumou o Windows, foi contratada. Você entendeu? Então, erro de ortografia derruba o teu currículo. Revisa, manda o currículo sob medida, que eu falei, faz aquele currículo mestre e gera uma cópia reduzida com foco naquela vaga. Para cada vaga, você vai editar o teu currículo e mandar um currículo específico. Isso aumenta as suas chances. Se cadastre em tudo que você puder, empresa, site, consultorias. E aquilo que o pessoal... Sabe aquelas que eu falei, aqueles cursos com garantia de emprego? Se você ler as letras miudinhas, ele faz uma recomendação interessante. Mande 5 a 10 currículos diariamente. Essa é a garantia de emprego que eles dão. E isso funciona, porque quanto mais você se expor, mais você se inscrever, mais vai ter chance de aparecer uma oportunidade. Podemos ir? E o problema, tanto para quem está entrando na área, como para quem já trabalha e às vezes está querendo... Poxa, eu trabalho com manual, preciso pegar a experiência de automatizado. Ninguém me contrata para automatizado porque não tem experiência de automatizado. Né? Ninguém me contrata para começar porque eu nunca trabalhei. A tal da experiência, que é mão na massa. Fazer um portfólio de projetos de estudo no GitHub, em algum outro repositório. Tudo que você estuda, você põe lá. É legal que você não salve só no final, que você salve conforme você vai fazendo as coisas, né? Fica mais interessante. Crie seus próprios projetos. A escola mandou você fazer um projeto de um sistema, de um site, faz mais 2. Na aula, ensinou um. Eu vou pegar outro site, vou fazer outro, vou rechear, não vou parar naquilo. Aquilo é o que todo mundo tem na classe, na turma, faz mais. Seja voluntário. A gente tem um problema aqui no Brasil que você só consegue ser voluntário de ONG, né? Você não consegue ser voluntário numa empresa. Mas tem a questão do clubes de futebol, clubes esportivos, igrejas, partido político. Esquisito trabalhar para partido político, mas tudo bem. Tudo isso aceita voluntários, tá? Então, várias entidades beneficentes aceitam voluntários. Mas eu não quero cuidar de ninguém que está doente. Não, é voluntário para testar. Porque todos eles têm alguma coisa de arrecadação. Tem que pagar, tem que distribuir. E, às vezes, tem oportunidades para ser voluntário em testes, tá? Desenvolvimento em testes. Participe de comunidades, de eventos, faça cursos, como vocês estão hoje aqui no For All Testes, bootcamps. Bootcamp, só um parênteses. Hoje em dia é muito comum aparecer bootcamp para conseguir emprego. Você faz bootcamp, vai se destacar e vai conseguir um emprego. Já viram isso? Bem frequente. Se você não souber o que o bootcamp ensina, você não consegue vaga nenhuma. Você já tem que entrar sabendo para brilhar, para entregar antes dos outros, para fazer aquelas perguntas inteligentes na aula. Então, o bootcamp, ele só funciona para quem já sabe, tá? Para quem não sabe, é bom para aprender, mas não vai conseguir vaga nenhuma. A menos que seja algum tipo de ação, alguma coisa assim. Então, só isso. Bons sites para começar a ganhar experiência. O CrowdTest, que funciona como uma competição. Você se inscreve, tem que ficar muito atento, porque quando ele vem um projeto, acaba em minutos, 5 minutos já acabou. Mas é legal para ter no currículo, testei isso, tive essa experiência. E o UTest, que é o maior site de freelancer de teste do mundo, né? Então, o teste pode ser bem interessante para você ganhar um pouquinho de experiência. Você vai pegar um negócio boboca, não vai ganhar nada, aí vai fazer um cursinho que eles dão,
aí vai pegar outro projeto menos boboca, e daqui a pouco você está pegando o projeto que paga, e pegando o projeto mais interessante. Então, ele vai te dando conforme você entrega no prazo, com qualidade. Então, vale a pena. Tem gente que vive de o teste. Bom saber disso. Pode falar. Tester Work? Ela tem essas grandes empresas, Meta, Instagram por trás. Então, Tester Work. Tester, com R no final, work, né? .com, né? Ou procura no Google que vai ter. Obrigado aí pela sugestão. E procura por plataformas de teste freelancer, plataformas de trabalho freelancer, que vai ter similar o teste, né? Vai aparecer um monte de site desse estilo, tá? E para ganhar experiência, até aquele site de alguém da família, de um amigo, também serve, tá? Então, acha um site para testar. Alguém vende algo no Mercado Livre e tem um site, cara. Isso eu tenho certeza que você tem um parente que vende alguma coisa no Mercado Livre, testa o site dele, que é bom. Vamos lá? Estamos finalizando. O preço das coisas costuma ser proporcional ao serviço. Então, isso aqui eu coloquei para dizer o seguinte, eu falei aqui que você pode aprender muita coisa de graça na internet, tem muita informação, mas o que não tem é suporte. Então, você vai perceber que, normalmente, os cursos mais caros são porque ele tem mais suporte, mais atividades, tem mais prática, tem alguém para ajudar quando você tem uma dúvida. Então, entenda que, em algum momento, para você se diferenciar, você vai ter que investir em ter algum tipo de diferencial, algo que seja pago, né? Não dá para ter sucesso na carreira só com grátis. Isso a gente tem que ter. Dá para começar, mas não dá para terminar. Pode ir para o próximo. E para ajudar nesse objetivo, a gente está fazendo uma pesquisa, e não é sorteio. Todo mundo que responde essa pesquisa gasta uns 8 a 10 minutos, tá? São 20 perguntas, a maioria é de múltipla escolha, mas tem umas para escrever mesmo, né? Porque a gente está querendo temas e assuntos para criar conteúdo para o YouTube, que vão ficar gratuitos, temas para cursos, né? Então, tem uma pesquisa ali que é muito interessante, e você ganha R$100 em qualquer curso nosso. A gente tem curso, por exemplo, de introdução, na faixa aí dos R$25, R$30. Então, você pode trocar o voucher por um curso grátis desse curso de introdução. Início rápido em teste de software, você pode pegar de graça com esse cupom. Para uma certificação com uma CTFL, que o colega viu na vaga, isso aqui vai ser igual a um desconto de 50%, porque o curso é 230, ele vai tirar 100, vai ficar 130, da paga à vista tem 10% de desconto, aí vai ficar bom, tá? Então, tem o link aqui, o QR Code, responda a pesquisa e ganhe o seu desconto, tá bom? Próximo e último. E só agradecer a vocês, obrigado aí pessoal da organização também, muita gente, dezenas de pessoas estão envolvidas, muito obrigado. Espero que tenham gostado, qualquer coisa, quer trocar uma ideia, manda para @iteracis, né? Que a gente está em todas as redes sociais. E lembre-se dessa frase, tem um bloquinho aí, que tem isso na capa, né? Se reinvente sempre. Ser relevante a cada ano, a cada mudança, é o que faz você ter sucesso. Então, mantenha-se relevante, mantenha-se em movimento, tá? Obrigado, pessoal.